Seguinte, rapaziada, se você chegou em casa atrasado e só assistiu a hora dos pênaltis, não se preocupe, você não perdeu absolutamente nada. Que jogo chato, meu irmão. Eu quase dormi no meio da partida, sendo bem sincero. Parecia dois times de vaza, sendo bem sincero. Mas, cara, agora, brincadeiras à parte, que bom que o Flamengo ganhou, cara. Que alívio o Flamengo ter ganhado o Campeonato Carioca. Eu sei que eu sou um dos caras que mais critica o Campeonato Carioca, porque, pô, vamos ser sinceros, ele já perdeu muito sua relevância. Ele não pode ser comparado com a Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão. Ele realmente não pode ser comparado. Mas, cara, que bom que o Flamengo ganhou. Dá um respiro pros jogadores, dá um respiro pro novo técnico, que a gente vai dar uma comentada principalmente no final do vídeo sobre ele. E, porra, desculpa. Que bom, cara, que a gente venceu. Dá um alívio muito grande, de verdade. O Flamengo tava vindo uma pré-temporada horrível. O Flamengo tava vindo de uma temporada irreconhecível. E, cara, isso daqui, o Campeonato Carioca, 40ª, eu acho que é 40ª vez que se fala. Desculpa se eu estiver falando errado. Mas mais uma vez o Flamengo ganhando. Mais uma vez, eu sei que é um campeonato um pouco relevante. Se não fechar o ano sem ganhar absolutamente nada, isso daqui não vai significar absolutamente nada. Mas que bom que a gente ganhou, cara. Seguinte, pra você que não me conhece, rapaziada, eu me chamo Arnilton. Eu faço vídeos de pós-jogo do Flamengo, comentando absolutamente tudo que acontece no jogo. Se os jogadores jogaram bem, se os jogadores jogaram mal e tudo mais. Então, rapaziada, já deixa o like, se inscreve aí no canal. Rumo a 700 inscritos, a gente tá com 630 até esse momento que eu estou gravando o vídeo. Então deixa o like, se inscreve no canal. Bora ver como é que foi esse jogo. Seguinte, rapaziada, começando pelos relacionados, o que a gente tem? Rossi no gol, Varela, a volta do Léo Ortiz e Léo Pereira, os dois jogando juntos e jogaram relativamente bem. Eu gostei pelo menos da partida deles. Alexandro, Eric Pulgar, a volta de Jorginho, que estava lesionado. E que bom, cara, que ele voltou nesse momento aqui, principalmente numa final, porque a gente sabe que o Jorginho, junto com a Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro, pra mim, pelo menos o Pedro também, eles são pilares do time, são jogadores importantes no time. De Arrascaeta, Carrascal e Samuel Lino, que esses dois, Carrascal e Samuel Lino, jogaram muito mal. E Pedro. E, cara, eu vou ser sincero aqui. O jogo em si foi horroroso. Nossa senhora, era muita troca de passe, muito ruim. Se for botar assim, quem foi o melhor do jogo? Foi a bola. Foi a bola, cara. A bola foi o melhor jogador. E seguinte, pô, o Flamengo ele tinha uma dificuldade. O Flamengo sempre teve isso, mas pô, hoje eu vou tentar dar uma passada de pano pro Léo Jardim, porque é o primeiro, ele ganhou o campeonato, mas ainda assim é o primeiro jogo dele com o time. O Flamengo ele tinha muita dificuldade de criar. O que deu para eu entender sobre a forma do Léo Jardim, como ele vai fazer com o Flamengo, vai ser principalmente, pelo menos o que deu para deixar a impressão nesse primeiro jogo aqui, é que ele vai trabalhar bastante posse de bola, principalmente infiltração provavelmente para ponta. Pelo menos é o que deu para eu entender nesse primeiro jogo. A gente tem que ver muito mais jogos dele para ver se ele vai se desenvolvendo. Se a gente for botar, principalmente por esse jogo aqui, cara, a gente foi pros pênaltis. Então já podia dizer que ele não é um bom técnico, mas vamos ver como é que ele vai ser daqui para frente. Se eu falei sobre a forma do Flamengo jogar do técnico, o que a gente tem aqui a primeira chance do Flamengo? A gente tem uma bola saindo do Pulgar. A bola sai do Pulgar, como eu falei, jogos principalmente infiltrando pelo meio. A bola saindo do Pulgar, a bola para no Pedro. O Pedro sobra no Samuel Lino, que como eu falei não jogou absolutamente nada. O Samuel Lino, cara, pra mim ele tá invisível. Eu tô começando a perder a paciência com ele. E cara, o Samuel Lino aqui, cara, ele tá começando a ultrapassar o limite da minha paciência. E sendo sincero, cara, ele não jogou nada aqui. E é questão de tempo pra ele pegar banco e é questão de tempo pra ele ser vendido. Eu juro pra vocês que eu tinha uma expectativa muito grande nele. Eu não vou mentir, eu fui um daqueles que se iludiu com o primeiro jogo dele, né? Mas no fundo, eu tenho uma esperança em cima dele. Mas se continuar assim, cara, vai comer banco e é uma questão de tempo pra ser vendido. E eu espero muito que ele melhore. Eu espero muito que ele tecnicamente fique bem e que possa contribuir pro time.
Porque aqui ele não fez absolutamente nada. O que que a gente tem? Ele tenta chutar pro gol, aí a bola sobra, chuta no Carrascal e a jogada não dá mais absolutamente nada depois disso. Cara, como eu falei, o Flamengo tava tentando, às vezes conseguia chegar, mas pecava na finalização, até porque o Samuel Lino tava fazendo na frente e a gente sabe que ele não é o maior finalizador que a gente tem, né, cara? Mas o Flamengo ele tava chegando, mas o Fluminense também tava chegando. E como eu falei, os 90 minutos foram horrorosos, então os dois times, as finalizações, meu Deus do céu, cara. O que que a gente tem no lance seguinte? Na chance do Fluminense, a gente tem uma bola sobrada. Como eu falei, o Fluminense, cara, ele não estava bem, mas principalmente na hora de finalizar. Porque na hora da saída do goleiro até a metade do campo, onde fica o centroavante, os volantes, o Fluminense estava fazendo umas boas jogadas, estava fazendo umas trocas de passe interessantes. Só que na hora de finalizar, cara, eles pecaram bastante. Porque o que a gente tem? Uma bola sobrada, desculpa, eu não vou lembrar o nome do jogador. Ele puxa pro meio, chuta e chuta para fora. Teve mais uns 2, 3 lances basicamente igual esse, que eu não preciso botar, né? Porque esse daqui já foi autoexplicativo, cara. E como eu falei, pelo menos o que deu para entender do trabalho do Léo Jardins é que ele vai tentar fazer tanto infiltrações, tanto jogada pelo mês e fazer ligações diretas, cara. Pelo menos é o que deu para entender nesse primeiro lance do Flamengo. E cara, basicamente o jogo ele termina assim, o primeiro tempo. Posse de bola, o que a gente tem? 57 do Flamengo contra 43 do Fluminense. Que isso não muda absolutamente nada no jogo. O que a gente tem? 6 chutes do Fluminense contra 4 do Flamengo. Ao gol, a gente tem 2 do Flamengo e 0 do Fluminense. O Fluminense não chutou. E a do Flamengo, cara, eu nem precisei botar aqui porque, pô, não foram nem chutes que deram perigo. Foi um chute do Pedro que a bola faltou em como uma peta e o Fábio pegou tranquilamente, cara. E o jogo, cara, no todo, no primeiro tempo, foi extremamente chato. Era muito passe errado. E era dos dois lados, principalmente do Flamengo. E, cara, pelo menos na minha visão, o Léo Jardim, ele vai melhorar esse time. Ou pelo menos, ele tem a obrigação de melhorar esse time, eu não acho, né? Ele tem a obrigação de melhorar. E eu espero muito que eu melhore. Eu espero que o máximo que ele consiga extrair é isso. Porque se isso daqui for o máximo, ele vai sair, ele vai rodar daqui 6 meses, vamos ser sinceros, né? E cara, quando a gente volta pro segundo tempo, o que a gente tem? Na chance do Lúcio, eu acho que é assim que se fala, ele puxa a bola pra dentro, a bola sobra nele, ele chuta, Rossi quase que toma o gol. Eu pensei que a bola ia pro gol, sendo bem sincero. Cara, no segundo tempo, eu pensei que o jogo ia esquentar. E o jogo esquentou nos primeiros mais ou menos 10 minutos assim de jogo. O jogo esquentou, cara, sendo bem sincero. Só que depois disso voltou ao normal, né? Voltou a como se tivesse voltado pro primeiro tempo. O que a gente tem no lance seguinte, cara? Eu vou falar do Samuel Lino. Mais uma vez, o Samuel Lino, cara, ele tava perdido na partida. Desculpa por essa foto aqui, né? Mas isso daqui representa o que ele tava fazendo na partida. O Samuel Lino não fez absolutamente nada na partida, cara. Qualquer corrida que ele deu, qualquer explosão que ele deu, ele perdeu. Qualquer passe que ele deu, às vezes ele deu uns passes errados. Cara, sendo bem sincero, ele tem que se desenvolver. Se o Samuel Lino não se desenvolver, é uma questão de tempo para ele comer banco. É uma questão de tempo para ele ser vendido, para ele ser emprestado. E cara, eu não desacredito daqui a 6 meses, se ele não melhorar, isso vai acontecer. Então, depende dele. E daqui a 6 meses eu vou estar dizendo aqui pra vocês se ele melhorou ou se ele queimou minha língua, né? Eu espero que ele melhore, cara. Porque eu vejo um potencial nele, cara. De verdade, eu vejo potencial nele. Eu acredito que ele consiga melhorar. Mas ele tem que fazer isso logo, cara. Porque daqui 6 meses vai rodar, viu? E também, cara, Carrascal. Meu Deus do céu, cara. Esse cara, para. O que é isso que tá aparecendo na tela? Eu não sei. Carrascal, cara. Eu vou ser sincero aqui com vocês. Que partida horrorosa do Carrascal. O Carrascal parecia que tava bêbado na partida. Cara, ele tentava. Eu acho que nos primeiros 3 minutos ele fez uma gracinha que ele passou. Pô, agora vai. Agora. Ah, papai. Agora os lances vêm. Mas só foi isso mesmo. Cara, numa partida toda ele jogou muito mal. Nossa senhora. Que partida horrorosa do Carrascal, cara. De verdade mesmo, eu falei brincando aqui, mas parecia muito que ele tava bêbado na partida. Ele fez passe errado, fez um cruzamento errado, não vou me lembrar que momento que foi. Mas, cara, que partida horrorosa dele.
mais uma vez, igual como eu tinha falado pro Samuel Lino, ele tem que melhorar, ele tem que se esforçar. Ele e o Plata, dois sem vergonha, que tem que parar de ir pra balada e começar a focar mais no treino. Eu espero que o Léo Jardim consiga melhorar isso neles. Ele já modificou bastante coisa. Por exemplo, ele falou que não pode mais mexer no celular quando tiver é, horas antes da partida, ou quando for um dia antes do jogo, tem que dormir no CT. E pô, isso eu acho legal, isso eu concordo, tá ligado? Principalmente porque eu vou dar o exemplo do Plata, né? Não saiu nenhuma notícia, ou pelo menos eu não vi nenhuma notícia, que o Carrascal e o Plata saem muito, tá ligado? Pra festas. E é muito legal um dia antes do jogo, todos dormirem, que você já tem meio que a confirmação que ninguém vai fazer besteira. E seguinte, rapaziada, o que a gente tem? Opa, botei duas vezes. O que a gente tem no único lance do segundo tempo que a gente teve uma grande chance de fazer o gol, de matar o jogo durante a partida, cara? Foi um lance que a bola sai do Alex Santos, se eu estiver enganado, a bola vai na cabeça do Arrascaeta e ele perde. Cara, mais uma vez, que partida horrorosa. Nossa senhora, cara, eu juro pra vocês que eu tava torcendo pra não ir pros pênaltis, porque eu sabia que nos pênaltis eu ia acordar de verdade e o coração ia acelerar. E acelerou, apesar de ser um campeonato carioca. O que um campeonato carioca não faz com a gente, né? É inacreditável. E basicamente, rapaziada, o jogo termina assim, 0 a 0. Pra o que a gente vai? Pros pênaltis. Seguinte, rapaziada, como é que rola nos pênaltis? Seguinte, eu não vou botar todos os lances aqui, eu vou botar os lances que foram mais interessantes. Porque, pô, se eu for botar todos os lances aqui, vocês estão de sacanagem com minha cara. Seguinte, o que a gente tem? Jorginho chutando, Fábio no gol. Jorginho vai para o lance, chuta e gol. Cara, o Fábio quase pega. Que goleiro. Nossa senhora, eu não vou chegar ele aqui não. Mas que goleiro fenomenal. Ele esperou. Porque ele sabe que o Jorginho ele tem a qualidade de esperar aqueles milésimos de segundo para poder chutar no gol. Porém, o Jorginho conseguiu. Foi quase, cara. Quase ele chegou. Desculpa se você estiver ouvindo um som de cachorro latindo. O que a gente tem no próximo? Tem o Luiz Araújo chutando. E se no do Jorginho ele quase chegou, contra o Luiz Araújo. Opa, tá com som. Com o Luiz Araújo que ele chutou, o Fábio pega. E pô, eu vou ser sincero aqui. O Luiz Araújo ele não chutou mal. Ele não chutou mal. Você vê que ele bota força e bota pro canto. Só que esse goleiro aqui, meu amigo, que nasceu ainda pré-história, antes do futebol ser criado. Opa, antes do futebol ser criado. Ele já tava lá, né? Junto com a Rainha Elizabeth. Meu Deus do céu, que goleiro. E o que a gente tem no lance seguinte? O Rossi salvando. Se eu não me engano é o Rossi salvando. O que a gente tem? O jogador do Fluminense chutando. Rossi vai na bola. Cara, o Rossi salvou demais. Não só esse lance, como tem o outro lance. O Rossi, mais uma vez, cara, não tem como não elogiar o Rossi, que é um goleiro extraordinário. Graças a Deus, o Rossi ele é um grande pegador de pênalti. Querendo ou não, a gente tem uma grande confiança nele, cara, principalmente nos pênaltis. Ainda bem que a gente tem ele, cara. Porque eu acho que a gente teria uma dificuldade maior se a gente tivesse um goleiro que fosse muito bom no jogo jogado, mas não tivesse essa qualidade do Rossi jogando com os pênaltis. O que a gente tem no lance seguinte? A gente tem o gol do Léo Pereira, que sinceramente quase me mata do coração. O que a gente tem? Ele chuta no gol, a bola, nossa senhora, quase bate na trave e quase o Fábio pega, tá? O Fábio quase pegou essa bola aqui. E cara, que frieza, tá? Que frieza do Léo Pereira. O que a gente tem no outro lance? Mais um chute do Flamengo. Seguinte, eu tô pulando dos Fluminenses porque é um gol normal, tá? Mais um chute do Paquetá contra o Fábio. O Paquetá chuta pro gol e acerta. E o Fábio mais uma vez. Cara, é bizarro. É bizarro. O Fábio, ele foi em todas as bolas. Ah, ele foi para um lado e um... Não, ele foi em todas as bolas. Ele acertou todos os lados. Só não pegou mesmo por tanta qualidade de quem chutou e um pouquinho, uma pitada de sorte, né? Porque bem aqui, cara, nesse chute do Paquetá, ele passou por cima. Foi um pouquinho da falha dele. E o que a gente tem no último lance, cara?
A gente tem o Rossi salvando mais uma vez e garantindo o campeonato carioca pro Flamengo, desafogando o Flamengo de perder mais um e virar vice 3 vezes em menos de 3 meses. O que a gente tem? O jogador do Fluminense vai bater, ele vai bater e o Rossi salva. Cara, como eu falei, é um jogador extraordinário. Não tem como você não colocar o Rossi no seu top 3 ou no seu top 5, se você for um pouco mais exigente, né? Talvez você tenha uns 4 goleiros que sejam melhor do que eles. Não tem como você não colocar o Rossi no pelo menos top 5 e pra mim, né, que né, eu vou ter que puxar um pouco pro meu clubismo, no top 3 dos melhores goleiros do Brasil. Mais uma vez, ele salva o Flamengo. A gente ganha, principalmente por conta dele, né? Vamos ser sinceros aqui, porque o jogo por inteiro não foi uma bosta. E cara, que bom que nós ganhou. Monstro, muito bom jogador. Espero que ele fique muito tempo. E cara, o que a gente pode falar? Ficou cortado aqui? Opa, agora deu certo. O que a gente pode falar do trabalho? O que a gente pode esperar do trabalho do Léo Jardim? Sendo bem sincero, se a gente for pegar esse primeiro jogo, ele seria demitido amanhã. Mas, pô, vamos ter paciência com ele. Eu sei que é muito triste, cara, e eu também fiquei muito abalado quando o Felipe Luiz saiu. Mas, de certa forma, não é culpa dele. Ele só aceitou um emprego. E o que a gente pode fazer como torcedor? Apoiar. A gente precisa apoiar o trabalho dele. Esse primeiro jogo aqui a gente não pode pegar com muita referência. Ganhamos, mas... Sendo bem sério, pra mim o Fluminense foi um pouquinho melhor. Mas, cara, vamos dar apoio pra ele, vamos ter paciência. A forma dele jogar combina um pouco com o Flamengo. Principalmente a troca de passe, fazendo infiltrações, ligações diretas. É um estilo de jogo do Flamengo. Eu espero que ele dê certo, porque é muito chato ficar trocando de técnico todo santo dia. E é isso. Rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado mais uma vez. Desculpe se vocês tiverem ouvido algum barulho de latido, porque é bem aqui do lado. Seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu estou sempre tentando melhorar a qualidade do vídeo, tanto iluminação quanto em microfone agora que a gente tem. E se você acha que se você discorda de algo que eu falei aqui, deixa nos comentários, compartilhe pro seu amigo flamenguista, rapaziada. Me ajude na divulgação. Seguinte, rapaziada, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu estou sempre me esforçando. Eu me chamo Arnilton, é nóis.